Comandos elétricos. Vou fazer uma apresentação de comandos elétricos. Sistema de dispositivos para comando. Para projetar ou reparar sistemas elétricos em uma planta industrial, deve-se dimensionar os condutores, desenvolver o sistema de proteção para os circuitos, dispositivos de comando e acionamento de motores. Nesse simples diagrama aqui temos um comando de partida direta de um motor, que é aqui um motor trifásico assíncrono, que é o item H do diagrama. O item G é o símbolo do relé. O item C é o interruptor do relé térmico. O item B, a bobina do contator. O item E, a chave magnética, os contatos de carga. O item D, fusível do circuito de comando. O item F é o contato normalmente aberto ou fechador do circuito de selo da bobina de comando. O item J é a botoeira normalmente aberta, que é uma fechadora para ligar a carga ao motor. E o item I, botoeira normalmente fechada, que é uma abridora, para desligar a carga, o motor. E o item A, a chave seccionadora da carga. Na parte 2, proteção elétrica, dimensionamento do cabo elétrico do motor em análise. Temos aqui a plaqueta do motor. Aqui nós temos que é um motor de 20 cavalos, 380 volts, fator de serviço 1.15, potência do motor convertendo de cavalos para watts, tem 14.720 watts, o rendimento do motor é 0,89 e o fator de potência do motor indicado na plaqueta do motor é 0,86. Aplicando a fórmula corrente é igual potência sobre tensão, substituindo os itens. Rendimento, raiz de 3, tensão 380, fator de potência 0,86, fazendo a conta nós vamos ter aqui 29,22 amperes. Como o fator de serviço é 1.15, esse fator de serviço é a relação corrente nominal e uma corrente máxima de trabalho, aí uma tolerância de 15%, isso vai dar 33,6 amperes. Consultando a tabela de fios aqui, vamos ver o dimensionamento para 3 cabos, que é 3 condutores carregados, 36, vamos escolher um fio, um cabo de 6 milímetros. Então já temos o motor e o cabo de alimentação, que é 6 milímetros. Indo para proteção elétrica, para curto-circuito, vamos no dimensionamento do fusível. O curto-circuito é uma ligação acidental de condutores sob tensão. No sistema trifásico, ele pode ocorrer entre fases, ou entre fase e neutro, entre fase e terra. A proteção indicada para curto-circuito é o fusível. Para o caso de motores, eles devem ser do tipo G. Esse fusível ele possui um certo retardo, o que impede a queima do mesmo na partida do motor, onde a partida ela multiplica a corrente nominal em algumas vezes, 2 a 6, 7 vezes a corrente nominal.
O fusível aplicado em motores são do tipo D e NH. O tipo D ele pode ser utilizado industrialmente ou residencialmente. O tipo NH é somente na indústria. Para dimensionar os fusíveis, necessitamos de duas constantes, K e IPN. IPN é a corrente de pico e a corrente nominal. A corrente de pico é aquela que algumas vezes a corrente nominal é a corrente de motor travado. É a corrente máxima, aquela do pico de partida, máxima, corrente, né? Ela pode ser obtida na tabela ao lado do fator K, onde se determina a corrente nominal do fusível. Para especificar o fusível NH, de proteção contra curto-circuito, temos lá já temos a corrente nominal do motor, 30 amperes, que também está na plaqueta do motor de identificação, e o IPN, que também está lá no motor, 8,3, corrente de pico. A corrente de rotor bloqueado, então, é 30, IRB é 30 vezes 8,3, 249 amperes. Consultando a tabela aqui, 249 está entre 40 e 500, o fator K é 0,4. Então, nós fazendo o produto, temos 96 amperes. O fusível adotado, 100 amperes. Proteção elétrica sobre carga de corrente. Sobre carga de corrente. É o relé térmico dimensionamento. O princípio de funcionamento desse dispositivo está baseado na ação da dilatação térmica diferencial de uma haste bimetálica. São dois metais com coeficiente de dilatação diferente, que com a temperatura provoca o envergamento bimetálico dos contatos. Um é mais sensível à temperatura do que o outro, então ele produz, como eles estão colados, produz o envergamento onde funciona aí abrindo o contato do relé. A corrente de ajuste do relé térmico ela é dada pelo fator de serviço do motor, aquele que está lá na plaquinha IS, multiplicado a corrente nominal, que é os 33,6 amperes. Se buscarmos numa tabela das características de relé do fabricante, temos aqui de 30 a 46 amperes, necessário um fusível máximo NH-OD 100 amperes, e o relé vai ser o RW67, que vai satisfazer a necessidade desse circuito, ou outro equivalente. Proteção elétrica, relé falta de fase. O relé falta de fase é um dispositivo que desarma o contator de comando, a chave de comando, em caso de falta de alguma fase. Então ele desliga o sistema, que é para produzir uma segurança para o motor não funcionar com duas fases e acabar dando problema, queimando posteriormente. O termistor é uma proteção interna ao motor. Geralmente utilizado é o PTC, positivo e temperatura coeficiente. Coeficiente tem temperatura positivo. São dispositivos que aumentam a resistência. Ele é conforme o calor que está no ambiente que ele está localizado, ele vai provocar um aumento de resistência. Conforme a resistência ela modifica de valor, isso vai acionar a chave de contato para desligar o motor, protegendo o motor do circuito de comando. Comandos contator. Contator de potência. Contator é o dispositivo projetado para realizar manobra em circuitos elétricos sob carga. Manobra estabelecimento da condução ou interrupção da corrente elétrica para carga, em condições normais de funcionamento. Para a bobina, aqui,
bobina do contador, nós temos os contatos, aqui a bobina do contador, nós temos os contatos A1 e A2, são da bobina de comando. Essa bobina, através de ação de força magnética, ela atrai o núcleo, fazendo com que os contatos se firmem, dão continuidade. E se faltar energia, a própria mola do contador ela vai soltar os contatos, voltando à posição inicial. Os contatos do contador de entrada de rede é o contato 135, a montante, e a jusante, saída para carga 246. Também temos aqui nesse caso desse contador um contato normalmente aberto e um contato normalmente fechado, que são os contatos auxiliares. Continuando, a bobina dos contadores elas estão disponíveis em corrente alternada de 12 a 440 volts ou corrente contínua de 12 a 220 volts. Quanto à capacidade de corrente do contador, temos 4 categorias, AC1, AC2, AC3 e AC4. Aqui a tabela abaixo, aqui nós podemos ver, o AC4, ao serviço normal, ao ligar, ele tem uma suportabilidade 6 vezes a corrente nominal, ao desligar 6 vezes nominal. Em serviço ocasional, um pouco mais. Mesma afirmação, os contatos do contador 135 de entrada de rede, entrada para carga e saída para carga do contador. É os contatos 246. E temos aqui, repetindo, os dois contatos em aberto e fechado, que pode ser usado para contato de selo, né? Contadores auxiliares. O primeiro algarismo indica o contato. Esse é o contato 1, esse é o contato 2, esse é o contato 3, esse é o contato 4, esse é o contato 5. O segundo algarismo da série, 3, 4. Esses são muito utilizados, contatos abertos. 3, 4, contatos abertos, 3, 4, contato aberto. E um 2 é indicado contatos fechados. Contatos de potência. 135, a montante, 246 na carga jusante. Componentes que recebem ordens, informações manuais, né? É o interruptor manual, acionado manualmente, pelo menos ele tem 2 posições de comutação e permanece. Quando você aperta o contato, ele vai para a posição ou fechado ou aberto. Apertando de novo, ele volta para o fechado, para o aberto, ou aberto para o fechado. Já aqui a botoeira é um elemento de comutação acionado manualmente com reposição automática após a retirada da força de acionamento. Ou seja, você aperta, ele faz o contato, ou abre o contato, solta, ele volta à posição inicial. Isso é a botoeira. Chaves de fim de curso com contato. Aqui a gente tem até os modelinhos, né? É contato mecânico. Conforme você vem uma força agindo, ela vai empurrar esse contato, ele vai fechar o contato lá dentro. Aqui uma força vertical aqui fecha o contato e lá dentro ele vai, um contato aqui é fechador, um é abridor. Esse é o fim de curso, é o contato de fim de curso. Ele funciona meio esses detetores de limite, né? Que detectam o fim do curso, início de curso, esteiras e outras partes do processo industrial. Chaves de supervisionamento de processos, as sentinelas. Esses são elementos de comando que emitem um sinal na ultrapassagem do valor limite e assim acionando um processo de comutação. Então tem sentinela de temperatura, sentinela de pressão e sentinela de número de rotação. Caldeira, por exemplo, um
sentinela de temperatura vai mostrar ali um sensor, olha, a temperatura está no limite. Aí age um comando, né, ele emite um sinal de comando que vai provocar o sistema. De pressão a mesma coisa, número de rotação também para aviso. Chave de fim de curso, né, nós vimos ali com contato, essa aqui é sem contato. Sem contato possui a mesma atribuição da fim de curso. Só que ela não usa força de acionamento, força mecânica. São atuadas por altas frequências de comutação, barreiras fotoelétricas, essas chaves de aproximação eletrônica, chave magnética, os sensores de luz, essas são os sem contato, né? O sensor sem contato, a chave sem contato. Relés de tempo, sendo temporizador, normal ou de retardo de fechamento, ou retardo na abertura. O processo de comutação se verifica com retardo na atuação do comando, após a chegada de um sinal, ou com retardo de atuação na retirada do mesmo. Aqui nós temos um relé temporizador, com retardo no fechamento, na entrada, um retardo na entrada. Observa o sinal da entrada. Quando o pulso aparece, atuando no circuito contador, ele aparece aqui, pode ser numa bobina, né? Ele aparece, mas há um tempinho aqui em que ele vai agir, essa saída, né? Na saída ele vai demorar um pouquinho para agir. Então ele tem um tempo para ocorrer o evento. Já no retardo de desligamento, como mostra na figura abaixo, isso ocorre na saída. Aqui é o símbolo do relé de retardo de desligamento. Aqui a gente vê na entrada, quando o pulso ocorre de comando, na saída ele também sobe. Só que quando ele na entrada ele desce o pulso, ele cai, é retirado, na saída ele ainda continua por um espaço de tempo. Esse tempo é o tempo que vai demorar no desligamento, né? Ou da bobina ou ali no circuito atuando. Esse então é o funcionamento desses relés. Relés contadores, né? Contadores. Elemento de comutação que recebe sinais de um pulsador e, de acordo com o número de pulso ajustado, aciona um elemento de comando. É o exemplo, uma esteira passando produtos, 1, 2, 10, 100, 1000. Põe, está ajustado para 1000, ele vai emitir um comando, vai zerar, a máquina põe, repõe mercadoria, coisa assim, ou é uma parte do processo industrial. Esse é o contador. Indicadores visuais sonoros. O próprio nome já está falando, indicadores. São utilizados os visuais para a segurança e operacionalidade do processo industrial. Lâmpadas de sinalização, buzinas, sirenes, campainhas, indicadores eletrônicos e os digitais. Isso aqui é os avisos, né? São os avisadores, né? Que olha, tá luz piscando lá, vermelho, azul, amarelo, barulho, sirene, advertindo segurança de operação do sistema dali de produção, do funcionamento das máquinas. Análise de circuito de comando. Esquema funcional, motor trifásico comandado por chave magnética de partida direta. Acionando o botão liga BL, energiza-se a bobina K1, fecha-se o contato de selo de retenção K1, com os contatos da chave magnética sendo acionados juntamente com o motor ficando ligado. Para desligar, somente acionando o botão desliga, cortando a energia da bobina K1 e retornando aos contatos da chave magnética, desligando o motor.
Aqui a gente olhou escrito, mas vamos ver o funcionamento aqui, ó. Diagrama de ligação direto, partido. Aqui nós temos o contator, o relé térmico e o motor trifásico. O circuito de comando. A chave do relé térmico, no caso de uma temperatura exceder, uma corrente exceder, ele vai acabar atuando. O botão de desliga, que é um botão normalmente fechado, que é um abridor. E o botão de liga. E esse aqui é a chave de selo. Então, quando você apertar o botão liga, fecha o circuito, energiza a bobina, energizando a bobina, o contato K1 fecha. Ele fechou, o motor vai ficar funcionando. Só vai desligar se você apertar o botão de desliga, que vai, naquela fração de tempo, cortar a corrente que está alimentando a bobina do contador e vai desligar o contador, desligando a chave magnética, né? E parando o motor de funcionar. E a operação pode se repetir, novamente ligando a carga através de BL e desligando através de BD. Agora, vamos falar do motor trifásico, circuito de comando, com reversão e partida estrela-triângulo. Esse é um pouquinho, né, mais definido. Vamos lá. Quando colocamos em funcionamento a chave magnética com reversão para a partida estrela-triângulo de motor trifásico, antes devemos selecionar o sentido de rotação em que desejamos realizar a operação da chave, determinando o sentido de rotação. Então, antes de acionar, nós vamos ver, olha, se apertar a chave tal, ele parte para um lado, se apertar a chave tal, ele parte para o outro. E acionando então a operação de comando. Nesse momento, entre a operação, contador K4, que liga o motor em estrela. E após quase que instantaneamente, entra em operação o contador K1 ou K2, dependendo do sentido da rotação que foi escolhido. Nesse estágio de operação, o motor entra em funcionamento, estando ligado em estrela e, portanto, em regime de partida. Passando alguns segundos, tempo necessário para o motor atingir a velocidade, isso é regulado no relézinho temporizador, né? O temporizador dispara, desoperando o contador K4, que é aquele que fez a comutação para o sistema estrela. Desconectando o circuito em estrela, imediatamente opera o contador K3, que por sua vez conecta ao motor em triângulo. Portanto, o motor passa do regime de trabalho no momento do sentido da rotação de partida. Então ele vai operar na rotação em triângulo, na rotação normal, com toda a carga. Agora analisar o circuito. Aqui nós temos o motor trifásico. Aqui é o contador K4, que vendo aqui, ele está unindo os terminais aqui, ó, 1, 3, 5. Ele vai fechar o motor em estrela, se esse contador operar, né? Aqui nós temos o contador K3, que é para quando desligar ele fazer o motor funcionar em delta aqui, em triângulo. E temos esse contador K1, que é a partida do motor, que você escolhe para girar para um lado, K1, ou iniciando a operação, K2, para girar para o outro lado. Vamos agora aqui no circuito. Nós temos aqui o relé térmico, temos aqui a BO, a botoeira de desarme do circuito do comando.
e a botoeira B1, que vai ativar o motor num sentido de rotação, ou a botoeira S2, que vai acionar o motor no sentido contrário. Então vamos partir analisando primeiro por B1. Então quando fechando o contato, atuando o contato B1 fechador, nós vamos ter energizando a bobina K1. Quando energiza a bobina K1, entra em operação o circuito de selo, travando o sistema funcionando. Nesse mesmo momento, a conexão com o relé temporizador aqui, arma o relé D1 para temporizar. Então ele está temporizado. Mas nesse mesmo instante que fechou K1, K1 fechou aqui também no terminal 33, 34 dessa chave fechadora. E aí, fechando ali, como o D1 está inicialmente nessa posição, nessa chave, ele vai estar circulando a corrente, caminho fechado, e vai entrar em funcionamento o K4, que é o fechamento do estrela. Então, fechou K1, fechou K4, quando partiu por B1, operou o motor em estrela. Agora, o temporizador deu um tempo de exemplo, 5 ou 10 segundos. O que acontece? Ele aciona. Quando o temporizador aciona, essa chave aqui, ela vai mudar para a segunda posição aqui, no pino 18. Então ela vai desligar o K4 e vai ligar. O K1 vai estar ligado, porque ela continua ligado lá, e vai ligar a bobina K3, que vai passar juntamente com a K1, fazer o motor funcionar em delta, em triângulo. Então o motor está funcionando em triângulo. E para desligar, é só apertar o BO para. Vamos partir o motor por sentido inverso. Então vamos apertar S2. Apertou S2, abre aqui, aqui não tem mais corrente, não tem funcionamento. Mas quando apertar S2, vai fechar essa chave fechadora e vai energizar K2, que é a bobina que trabalha do outro lado, para o motor funcionar no reverso. Fechou K2, também armou o relé de tempo D2. Armando também K2 fechado, vai fechar aqui essa chave. Fechando essa chave, a corrente está circulando aqui, vai passar por esse caminho, todo o circuito fechado, vai chegar na bobina K4, é a que faz o fechamento em estrela. Então ela vai operar junto com o K2, o motor está operando em estrela. Isso também já fez, né? O D2 está acionado. Passando um tempinho, o D2 ele vai mudar para o pino 18 aqui. A chave vai comutar para o pino 18. Nesse momento, a chave K1 está aberta, mas a K2 está fechada. E o K4 está fechado, vai funcionar a bobina K3, que é a bobina que vai fazer trabalhar o motor em delta, triângulo, juntamente com a K2. Então esse é o funcionamento. E dá um BO aqui, desliga a máquina toda e o circuito para. Eu tentei explicar o mais simples, né, desses dois circuitos básicos, e assim encerra essa apresentação. Aqui tem um anexo com símbolos, desenho, tabela de cores, descrição das letras, dos componentes, alguns símbolos, né? E fecha assim essa aula.